A multiplicação dos pães. Jesus é o provedor, o milagre da multiplicação dos pães. Evangelho de João 6,35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amados, o milagre da multiplicação dos pães e peixes é revelado em todos os evangelhos. É de grande importância espiritual nos nossos dias atuais, amados, quando tantas necessidades há entre o povo. Esse milagre serviu de sinal autenticador do Filho de Deus e fortaleceu a fé dos discípulos. Hoje nos ensina o grande poder de Jesus e multiplicar o pouco que temos quando colocamos em suas mãos através da fé. A incapacidade dos discípulos. Os discípulos não sabiam, amados, o que fazer. Uns pensavam em dispensar a todos. Marcos 6,33. Outros faziam as contas em dinheiro e assustavam-se com grande despesa. João 6,7. Enquanto estavam desorientados e sem saber o que fazer, diante da palavra de Jesus, dai-nos de comer. Mateus 14,16. 200 denários eram equivalente a 200 dias de salário de um trabalhador do campo. Mateus 20, verso 2. Isso é difícil para os discípulos reunirem. Então a importância para a compra de pães necessários para alimentar aquela grande multidão. Primeiro, nós temos aqui uma coisa interessante sobre a incapacidade dos discípulos. Primeiro, a palavra dos discípulos. A visão dos discípulos era apenas humana. Eles olhavam para um lugar de deserto e para a hora já avançada. Mateus 14:21. 14:15, melhor dizendo. Se Jesus não estivesse ali, a multidão seria despedida faminta. Mas, graças ao Senhor, estava ali o bom samaritano, cheio de compaixão e misericórdia. Glória a Deus. A vida eterna não perecível. Sim, a vida eterna não é perecível. É sustentada não por aquele que come, mas por aquele que crê. Jesus é o mesmo pão, de que fé se apropria para se ter vida. Como tal, Jesus é superior ao maná que os pais judeus receberam no deserto, já que comeram e depois morreram. Isto não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, porque não conseguiu herdar as promessas de Deus, enquanto todo aquele que comesse do pão, espiritualmente falando, Jesus, não morreria, que significa a vida eterna. Isto é, ele podia morrer fisicamente, mas nunca espiritualmente. A referência à comida em João 6, 49 e 50 trata-se da introdução de um novo tema do verso 15, de receber o pão vivo, o pão vivo visto que como uma pessoa histórica e não como um pão literal. Agora, pela primeira vez, somos informados de que o pão que Jesus daria para a vida do mundo era com sua morte, a entrega na cruz do Gólgota, o pão, a palavra. A impossibilidade humana dos recursos humanos é bem ilustrada pelos discípulos de Jesus. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Esse milagre mostra que a mão de Deus, que faz a natureza brotar de produzir o sustento do homem, e não sua capacidade. O homem contribui com seu esforço, mas Deus é quem dá o crescimento. 1 Coríntios 2,6. Os discípulos aprenderam com Jesus que com pouco se transforma muito quando Deus abençoa.
Ninguém confie em muitos sem a bênção de Deus. Provérbios 10, 22. A impossibilidade diante de Jesus. A Bíblia menciona, amados, muitos casos em que coisas, pessoas e atos insignificantes, quando nas mãos de Deus, resultaram em milagres gloriosos. Por isso Jesus disse, traz-nos aqui. Mateus 14, 18 também. Para situações difíceis, bem como para as crises das mais variadas amplitudes, que a humanidade enfrenta também nesse século XXI, só Jesus tem a real solução. Coloquemos diante do Senhor o pouco que temos e Ele fará um milagre acontecer, segundo Reis 4, 2. Não obstante a contribuição humana ser pequena perante aquilo que só Deus pode fazer. Contudo, a palavra de Deus nos diz, tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o, conforme as tuas forças, por Eclesiastes 9, 10. Jesus alimenta a multidão. Vamos ver agora sobre essa parte da mensagem. Tudo estava pronto, amados, para Jesus operar. Os pães, os peixes já estavam em suas mãos, a multidão sentada, os discípulos de prontidão. Havia uma expectativa no local. De onde sairia o alimento para todos? O milagre estava nas mãos do Senhor. Ainda hoje, Deus opera milagre, amados. Mas, às vezes, não queremos esperar no seu tempo e agimos por conta própria, perdendo a bênção. Reflete sobre isso, tá? Primeira coisa importante aqui é que Jesus alimenta a multidão, Jesus ensina a importância da gratidão. O grande milagre procedido por um ato de Jesus que nos ensinou sobre a necessidade de gratidão. Jesus tomou os pães, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos. João 6,11. Sempre diante das multidões, Jesus deu graças quando operar algo para a glória de Deus. O apóstolo nos ensina, tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Paulo também deu graças por si mesmo, Atos 28, 15, pela atuação de Deus na vida dos crentes e pela expansão do Evangelho, Romanos 1, 8, Efésios 1, 16. Jesus alimentou a multidão. Não podemos precisar, não temos a precisão, não temos a exatidão como se operou o milagre. Mas, possivelmente, o pão foi se multiplicando enquanto saía das mãos de Jesus, que o repartia. Mateus 14, 19. Somente em Jesus podemos receber o verdadeiro pão espiritual, que sacia nossa fome, a fome de Deus. João 6, 48. Entretanto, a multidão não entendia. Assim, eu queria fazê-lo rei. João 6, 15. Amados, diversos fatores contribuíram para o caráter específico do capítulo 6 de João, como desde a longa data era a principal metáfora sobre sustento espiritual no Antigo Testamento. O pão era objeto comum de trabalho, ou seja, comum de tratamento homilético, feito pelos rabinos ao tempo da produção desse evangelho. Os gregos também tinham refletido, amados, sobre a ideia de alimento celestial, que nos dá vida eterna, e que levou os apologistas, os cristãos, os pais da igreja, como Filo, por exemplo, a refinas alegorias
sobre o maná enviado por Deus do céu. A igreja antiga, objetivamente, pensou como profundidade no significado do alimento espiritual, à luz da importância dada ao partir do pão, especialmente na celebração da ceia do Senhor. Nesse texto aqui, João ilustra como essas últimas manifestações comuns do primeiro século podiam encontrar uma nova direção quando aplicada à pessoa de Jesus. No verso 4, aprendemos que o discurso sobre o pão da vida se desenvolve num tempo quando a festa pascual se aproximava, enquanto o verso 59 indica que tudo isso se deu na sinagoga. A segunda referência de João, a Páscoa, provavelmente um ano depois da mencionada em João 2,13. Amados, uma lição para a vida. Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar sobre o desperdício. Mateus 14:20. Por que Jesus ordenou que ajuntasse os pedaços que sobraram? Deus não quer desperdício. Por isso, muitos de nós não recebemos o que pedimos. Tiago 4,3. A abundância nas bênçãos de Deus, mas não há lugar para desperdício e estrago. Todo esbanjamento na vida do crente é antibíblico, estranho aos planos divinos, para a nossa vida espiritual e material. Mas é evidente que os discípulos não compreenderam esta verdade toda a um só tempo. Amado, Jesus quer multiplicar o pouco que temos para que Deus seja glorificado nele. Entretanto, é necessário observarmos o princípio da gratidão, tão importante na vida do crente. A ingratidão torna-se um pecado quando não observamos diante das bênçãos de Deus. Usemos, pois, a nossa fé e sejamos preparados para recebermos dele tudo o que precisamos, sem contudo sermos esbanjadores das bênçãos celestiais. Amados, isso foi um grande sinal. Esse sinal da multiplicação foi um sinal mal compreendido por muitos religiosos na época. O sinal 25, os versos 25 e 26. Qual foi o engano dos religiosos na época? Pensavam que Jesus fosse o tipo de Messias, um político que eles idealizavam. Para eles, Jesus seria o homem do povo, que poderia alimentar as multidões e também expulsar da Palestina os odiados romanos. Ele seria seu rei? Não. Hoje, esses mesmos princípios ampliados e chamados a teologia da libertação, e tem o engano com falsas interpretações. Mas Jesus não veio ao mundo para sentar-se no trono sem primeiro passar pela cruz. A sugestão do povo fazê-lo rei foi reconhecido por Jesus como mais uma tentação do inimigo e a recusou. Logo a seguir, Jesus mostrou o verdadeiro estado espiritual deles e que suas aspirações políticas, interesseiras e não espirituais. O anelo de Jesus era pelo pão material, o anelo do povo era pelo pão material que perece, e não pelo vivo pão que desceu do céu. Amados, o reino de Deus não é imposto, é aceito. Ele não se instala pela violência, mas pelo amor. Se Jesus quisesse estabelecer seu reino aqui, pela força, ele faria um instante. No jardim ele deu provas disso e declarou: pensa tu que eu não posso rogar ao Pai e mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então, amados, trata do reino de Deus, né? O reino de Deus sem cruz é sem renúncia, em embuste, que Jesus ressachou no deserto quando ele foi primeiramente tentado pelo diabo. Nesse sentido, o cristianismo
não é uma religião simplesmente, né? Mas que o Evangelho é poder de Deus. Amados irmãos, então está aí, Jesus é o pão da vida.